Amém, irmãos? Pastor Felipe, meu querido, o Senhor vai falar conosco através da exposição da palavra dele. Eu gosto sempre de enfatizar, irmãos, quando lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, com fidelidade é Deus falando. Isso não se trata de profetada, não se trata de revelações pessoais, mas a revelação de Deus. Nessa igreja tem revelação, a revelação são as Escrituras. E quando nós pregamos com fidelidade, é Deus falando. E que os seus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor através da instrumentalidade do pastor Felipe. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela vida do teu servo, pastor Felipe, e clamamos a ti que teu Espírito Santo ministra a tua palavra através do teu servo com poder e graça, e que cada um que aqui está nessa noite, os irmãos que estão participando da transmissão, que essa palavra seja, ó Pai, aplicada nos corações, e que ela venha produzir bons frutos para louvor e glória do Senhor. Abençoe o pastor Felipe e toda a sua família aqui representada, que teu Espírito Santo use como um instrumento de poder e graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Boa noite, irmãos, graça e paz. Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa nos edificar nessa noite, em nome de Jesus, para a glória dele mesmo. Hoje as nossas crianças vão ficar aqui em cima conosco, como você já sabe. Eu queria dar uma tarefinha para as crianças. Você pode, criança, fazer uma tarefinha? Durante esse culto você vai desenhar para mim um desenho bem bonito. Você vai desenhar um homem no céu, beleza? Combinado? Certinho? Depois no final do culto você pode me mostrar. Quero ver como é que ficou esse céu seu, ficou bonito mesmo, ficou caprichado. Falando das nossas crianças, na próxima semana, no dia 10 e também no dia 17, nós vamos ter uma EBF especial para as nossas crianças. Você sabe que todos os domingos pela manhã, nesse mês de julho, nós temos falado sobre um tema muito especial, Em Busca da Paz. E nos próximos 2 domingos, dia 10 e dia 17, teremos também uma EBF, Escola Bíblica de Férias, para as nossas crianças. Então você, papai, você, mamãe, responsável por alguma criança na nossa igreja, ou mesmo se você quiser trazer um convidado, traga as nossas crianças para os próximos dias 10 e 17, que vai ser uma grande bênção na vida dos nossos pequenininhos, tá bom? Vai começar às 9h30, no mesmo horário que a Escola Bíblica Dominical. Então você vem, traz a sua criança, para que ela também possa participar conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Dito isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Em especial dos versículos 19 até o versículo de número 31. Lucas 16, versículos 19 a 31. O que acontece comigo e com você quando nós morrermos? Parte dessa resposta é fácil de ser dado, não é? Você pode dizer, depois da morte, o que cada um de nós enfrentará é o sepulcro, é o túmulo. Mas o que acontece com a nossa alma? Qual o estado dela? Para onde ela vai? Se morremos no Senhor, e eu creio que todos aqui estão no Senhor, para onde nós iremos? Se alguém morre não no Senhor, para onde essa alma irá? Jesus responde essa intrigante pergunta nesse texto que nós vamos ler essa noite. Então abra a sua Bíblia comigo, Lucas 16, versículo 19, e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós rogamos ao Senhor agora, que fales ao nosso coração pela Tua palavra, e que por intermédio do Teu Santo Espírito, o Senhor nos capacite a compreender a verdade do Senhor, abraçá-lo no nosso coração de tal forma a sermos edificados pela Tua palavra, sermos edificados pela Tua verdade. Edifica-nos, ó Deus, confronta-nos e encoraja-nos nessa noite. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus nos conta aqui nesse texto uma história de um grande contraste. O contraste que Jesus nos apresenta aqui é porque há nessa história, nessa parábola, de um lado um homem rico, que se regalava em sua riqueza, que esbanjava nos seus prazeres. E de outro lado, um homem pobre, porém fiel, chamado Lázaro. O texto vai nos contar que esse homem rico possuía tudo, mas que após a sua morte, ele passou a não ter nada. De outro lado, o texto nos fala sobre esse homem Lázaro, pobre, que em vida nada tinha, mas que após a sua morte, passou a ter tudo. Passou a ter a vida eterna e estar com o próprio Deus. Esse é um tipo de texto, essa é uma típica passagem que o Senhor Jesus nos mostra algo sobre aquilo que irá acontecer comigo e com você depois da nossa morte. Ele nos fala coisas tremendas aqui e que nos fazem pensar sobre o quão necessário eu e você aprendamos hoje a cuidar do nosso próprio coração. O ponto aqui de Jesus, ao falar de um rico e de um pobre, e de que o rico acaba em tormento e de que o pobre acaba na glória, não é nos ensinar uma espécie de ideia como se toda pessoa que experimentasse pobreza nessa vida fosse necessariamente experimentar riqueza na vida do porvir. Nem tampouco de que todas as pessoas que experimentassem algum tipo de riqueza nessa vida necessariamente experimentariam tormento na vida do porvir. Naturalmente, essa não é a ideia de Jesus. Talvez isso fizesse parte de alguma maneira do folclore judaico no tempo de Jesus, mas aqui Jesus está dando um sentido novo para essa mentalidade. Jesus está mostrando para mim e para você, e a sua crítica pontual aqui é contra o amor à riqueza, o apego aos bens, a idolatria do dinheiro e das posses. Jesus é muito enfático em nos contar a história sobre um homem que ama o dinheiro, que idolatra o dinheiro, e que acaba então colhendo frutos terríveis, experimentando após a morte o tormento eterno e a condenação.
E de outro lado, Jesus nos mostra um homem pobre, porém fiel ao Senhor, que após a morte experimenta das graças e maravilhas da vida com o Senhor. Irmãos, essa parábola acaba nos mostrando no final das contas de que nenhuma riqueza nessa vida é capaz de sinalizar de maneira total e final a bênção de Deus sobre nós. Ou seja, se eu tenho toda a riqueza nesse mundo, isso nada vale para me garantir a vida eterna. O contexto de Jesus aqui é muito interessante. Se você olhar na sua Bíblia, eu quero chamar a sua atenção, ainda no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, nós entendemos por que Jesus está falando sobre isso aqui. Jesus havia acabado de contar uma parábola para os seus discípulos a respeito de um administrador infiel. E então ele termina essa parábola nos versículos 13 e depois começa dizendo no versículo 14 o seguinte, olha comigo na sua Bíblia. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E então o versículo 14, o texto nos diz, os fariseus que eram avarentos ou apegados ao dinheiro, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Se você compreende isso, você percebe então que o contexto de Jesus aqui é, depois de contar uma parábola para os seus discípulos, contar outra agora em especial para os fariseus que amavam o dinheiro, que eram avarentos. O grande ponto de Jesus aqui é demonstrar que o amor ao dinheiro, o amor às posses, que aqueles fariseus tinham no seu coração, não seria capaz de levá-los para o reino de Deus. Não adiantaria quanto eles tivessem, quanto dinheiro eles tivessem, quantas riquezas possuíssem, nada disso serviria de moeda de troca com a glória eterna. Não adianta o quão rico eu seja, quantas posses eu tenha, no final das contas, nada disso pode me garantir a vida eterna. Jesus então conta uma parábola em que ele apresenta este homem rico, como se fosse um fariseu, que ama suas riquezas, mas que acaba no tormento eterno. O contexto nos ajuda muito, porque se você olhar ainda no versículo 15, você vai ver Jesus dizendo, mas Jesus lhes disse aos fariseus, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. De outra maneira, o ponto de Jesus aqui é nos mostrar, depois da morte, quando enfrentamos a morte, nenhum tesouro deste mundo terá valor algum, porque a salvação depende da fé e da fé em Jesus. Jesus olha para aqueles fariseus que amavam dinheiro e diz, o problema de vocês é um problema do coração. Não adianta quantas posses vocês tiverem, nem quão orgulhosos vocês são do seu conhecimento e da sua sabedoria, nada disso será capaz de comprar o céu para vocês. Deus conhece o coração de vocês. Deus sabe o quão duro é o coração de vocês. É interessante porque quando Jesus então conta essa parábola, essa história que lemos a partir do versículo 19, o coração dessa história é nos lembrar que certamente, irmãos, só pela fé em Jesus, eu e você podemos ter garantido a vida eterna. Não há outro meio, não há outro recurso, senão a fé em Jesus. E Jesus nos conta isso através dessa história, que alguns discutem se seria exatamente uma história ou uma parábola, mas o fato é que aqui Jesus nos narra algo sobre a nossa vida após a morte e sobre a necessidade de eu e você temos em grande conta, em grande preocupação, aquilo que nós fazemos hoje diante do Senhor. Eu quero conduzir você por essa parábola, versículo a versículo, e te mostrar o que ela nos ensina e ao final tirar algumas lições para o nosso coração. Olha comigo na sua Bíblia. O texto começa nos mostrando dois homens, duas realidades, um contraste perfeito. Primeiro, versículo 19. O texto nos conta que havia certo homem rico. Ele se vestia de púrpura. Se vestir de púrpura naquele tempo era se vestir das roupas mais caras, da cor mais cara, da cor mais difícil de encontrar.
O texto diz que não apenas ele se vestia de maneira pomposa, mas até a sua roupa íntima era de linho finíssimo. A ideia aqui é de que possivelmente ele se vestia nas suas roupas íntimas com linho finíssimo, talvez do Egito ou de algum lugar assim. Rico, pomposo, vestes caríssimas. O texto diz ainda que ele se regalava nos seus banquetes todos os dias. Não tinha almoço simples, não tinha bate-almoço de domingo, todo dia era dia de banquete. Todo dia era dia de se regalar, de comer de maneira esbanjada, de celebrar, de festejar, riqueza, abundância. Esse de fato era um homem rico, um homem cheio de posses. O versículo 20 vai nos dizer que aquele pobre Lázaro padecia à porta da sua casa, diante do grande portão da sua casa. Essa é a ideia. Esse era um homem que vivia numa grande casa, de muros altos, de um grande portão, cheio de riquezas. Essa é a imagem que o texto nos pinta. Mas qual a outra imagem? Olha comigo agora os versículos 20 e 21. Agora o texto nos fala sobre Lázaro. Lázaro nos é apresentado aqui como um mendigo, um homem andrajoso, um homem cheio de limitações, sem recursos, faminto. E o texto nos diz que ele jazia, ou ele estava ali jogado à porta daquele homem rico. Esse era o seu lugar de mendicância. Esse era o seu lugar de ser pedinte, limitado, cheio de fome, cheio de necessidades. E ali ele padecia fomes e padecia sofrimento, e os seus sofrimentos eram enormes. O versículo 20 diz que o corpo desse homem era coberto de chagas, coberto de feridas abertas, coberto de feridas não tratadas, por todo o seu corpo. Imagine essa cena. Uma cena não muito distante de nós, porque nós conhecemos a pobreza de perto, nas nossas cidades, nas nossas grandes metrópoles. Esse homem jazia ali, cheio de limitações. O seu sofrimento era tão grande, que ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. O desejo dele é que sobrasse alguma coisa, é que restasse alguma coisa. Interessante, que quando a gente lê o versículo 21, e fica pensando na ideia de migalhas que caem da mesa, a gente pensa que esse homem Lázaro estava lá pertinho da mesa do homem rico, esperando cair aqueles farelinhos de pão, como acontece na nossa casa, não é? Mas não é essa cena. Havia um costume em Israel de que quando você se assentava para ter um grande banquete, e você comia aquelas carnes gordas e suculentas, e ia sujando a mão, porque se comia com a mão, pegando o bocado. A maneira de você limpar a sua mão era pegar alguns pedaços de pão velho e esfregar esse pão velho na sua mão. E depois que esse pão se lambuzava daquela sujeira, você jogava aquilo no canto. E essas eram as migalhas que esse homem ansiava comer. Não são essas migalhinhas de pão que a gente tem em casa. Mas o texto diz que ele desejava se alimentar dessas migalhas. Mas o texto parece sugerir que nem isso ele tinha. O texto termina dizendo no versículo 21, que no meio do seu grande sofrimento, Lázaro ainda acabava atormentado por cães. Olha comigo na sua Bíblia. O texto diz que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aqui você precisa se lembrar de qual é a visão de cães no primeiro século, no tempo de Jesus. Esqueça tudo que você conhece sobre pets e sobre cachorrinhos bondosos. Cães nessa época eram odiados, rejeitados, carniceiros, que viviam nas cidades atrás de restos de comida, de restos de animais. Esses cães não estavam fazendo nem um pouco bem para Lázaro, mas estavam o atormentando ao limite do seu sofrimento, lambendo as suas próprias chagas, como se de alguma forma Lázaro já estivesse morto. Não é chocante essa imagem? Quando você lê essa imagem de uma maneira cuidadosa, pausada, o contraste que Jesus nos apresenta aqui é chocante. De um lado, um homem rico, obcecado com a sua própria riqueza, com a sua opulência, vivendo de maneira regalada, sem se preocupar com nada, sem assistir aquele pobre homem na sua porta, cheios dos seus prazeres, cheios da sua fortuna. De outro, um homem pobre, necessitado,
angustiado, cheio de chagas. Mas o texto nos conta que ambos experimentam a realidade que todos nós experimentaremos um dia. Eles experimentaram a morte. E é exatamente nesse momento que essa narrativa começa a mudar drasticamente. Olha comigo na sua Bíblia de novo, então, agora, no versículo de número 22. O texto nos diz que aconteceu de morrer o mendigo. O texto não diz que ele teve sepultamento. O texto não diz que ele teve algum tipo de cuidado na sua morte. O texto não diz como seu corpo foi tratado. O texto apenas diz que ele morreu. Que ele morreu. Nós podemos cogitar até que talvez aqueles cães raivosos e carniceiros tenham sido aqueles que o sepultaram no final das contas. O ponto é que agora nós encontramos algo transformador nessa história. Porque o texto nos diz que morre o mendigo, mas a sua alma é levada pelos anjos para o seio de Abraão. Uma grande mudança nessa história acontece. Aquele homem andrajoso, limitado, agora recebe essa visita angelical que conduz a sua alma para o seio de Abraão, para a presença de Deus. O texto não é claro em dizer exatamente o que é o seio de Abraão, mas a ideia é de que esse homem agora foi ter comunhão na glória com os santos, no paraíso, na presença do pai da fé, Abraão. Esse homem está com Deus. Esse homem é conduzido pelos anjos à presença gloriosa do Senhor nos céus. A história muda drasticamente, completamente, chocantemente. Todo sofrimento e agora toda glória. É interessante porque o nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajudou. Isso que significa Lázaro, aquele a quem Deus ajudou. E se esse nome não fazia nenhum sentido até antes desse versículo, agora esse nome passa a fazer todo sentido. De fato, Lázaro é aquele a quem o Senhor ajudou. Lázaro é levado pelos anjos, apontando para o cuidado de Deus, apontando para a graça de Deus. Mas aquele homem rico também encontrou a morte. Ainda no versículo 22, olha comigo. O texto diz que também o rico morreu e foi sepultado. O sepultamento ainda parece bem distinto e manter a estrutura, não é? O rico morre, tem um grande sepultamento. A gente pode imaginar um sepultamento com algum tipo de cuidado, não é? Algum tipo de cuidado especial. Palavras talvez de despedida, lágrimas, quem sabe um funeral pomposo, com algumas regalias. Mas o versículo 23 nos diz que após a morte, a situação desse homem que tudo tinha é drasticamente diferente. Olha comigo o versículo 23. O texto nos diz que agora esse homem está no inferno, no Hades, em meio a grandes tormentos. Esse homem está atormentado. Não na presença de Deus, não no seio de Abraão, não no paraíso, mas em tormento eterno. O seu corpo foi sepultado, mas a sua alma estava em juízo. Juízo de Deus. Aquele que tinha tudo em vida e se gabava da sua própria riqueza, agora não tinha nada, estava em tormento, em chamas fortes e inextinguíveis. O texto nos diz que ele olha e de longe ele consegue contemplar Abraão e a Lázaro no seu seio, e então ele faz um pedido. E esse é o primeiro pedido que ele faz. E o pedido dele aparece no versículo 24. Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe com água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O seu lugar é lugar de tormento, de dor, de sofrimento. Mas eu quero chamar a sua atenção para o pedido que ele faz aqui. Porque quando você lê uma história como essa, você imagina que esse homem que está no inferno diria algo muito diferente do que ele diz aqui no versículo 24, não?
Se você pudesse pensar nessa história, o que você imaginaria que alguém que acabou de chegar no inferno e tem condições de falar com o pai Abraão diria? Pelo amor de Deus, me livra daqui. Me tira daqui. O que eu estou fazendo aqui? Senhor, tem misericórdia de mim. Alguma coisa assim? Mas não é o que esse homem diz. Esse homem era tão obstinado, tão arrogante, tão orgulhoso, que ele nem sequer se dirige a Lázaro, ele dirige-se a Abraão, o pai da fé. Como quem estivesse dizendo: Abraão, eu que sou judeu como você, eu que sou respeitado como você, eu que não sou um páreo da sociedade como você, pai Abraão, tem misericórdia. Manda o Lázaro, esse aí que está aí ó, do seu lado, manda ele pegar o dedinho dele, molhar numa água e vir aqui embaixo me servir. Você consegue perceber o nível de arrogância desse homem? Que mesmo no inferno ainda acha que Lázaro é um pobre coitado que tem que servi-lo. Que mesmo no inferno, em condenação, no meio de chamas, acha que Lázaro tem que ser seu serviçal. Que nem sequer fala com Lázaro, mas diz para Abraão: manda ele aí para mim. É esse aí o Lázaro. O Lazinho aí, manda ele vir cá. Ele molha o dedo, vem aqui no inferno. Molha a minha língua, depois ele volta para o céu. Vai ser rapidinho. Vai queimar só um pouquinho. Mas mais interessante é a resposta que Abraão dá para ele. Olha a sua Bíblia, versículo 25. Porque Abraão diz para ele: filho, lembra-te, eu preciso te lembrar. Eu vou te lembrar de algumas coisas. Primeiro, que na vida você recebeu todos os bens que você podia receber. E Lázaro recebeu os males. Mas agora, aqui nesse lugar, Lázaro está consolado, mas você está em tormentos. É como se Abraão estivesse dizendo para ele: olha, não tem mais espaço para misericórdia. Não tem mais espaço para voltar atrás. Não há mais tempo para você repensar sobre sua vida. Não há mais como querer fugir do inferno. Após a morte, é condenação. E eu preciso te lembrar, em vida você tinha tudo, Lázaro não tinha nada. Agora você não tem nada, mas ele tem tudo. E você não tem como fugir disso. E você não pode fugir dessa circunstância. Mas Abraão diz ainda mais. No versículo 26 ele diz algo que é tremendamente chocante. Pelo menos para aquele rico no inferno. Ele diz: e além de tudo, eu preciso te dizer, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Em outras palavras, rico, não há o que fazer. Existe um abismo entre o inferno e entre o seio de Abraão. Ninguém que está na presença do Senhor irá para o inferno. Ninguém que está no inferno irá para a presença do Senhor. O tempo acabou. Não há mudança. Não há mais misericórdia. Acabou. Acabou. Mas esse rico era realmente petulante. Porque o texto diz que ele faz o segundo pedido. Versículo 27. Olha só. Ele diz. Na verdade ele não diz, ele replica. Ele responde: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E agora ele muda a estratégia. Ele não pede para aliviar o seu sofrimento, mas ele pede: Pai Abraão, eu te imploro. E aquele que tinha tudo, agora é o que mendiga. Eu te imploro. Manda Lázaro ir lá na minha família e pregar para os meus 5 irmãos. Porque se Lázaro testemunhar, se um morto que voltou à vida aparecer para eles, certeza, eles vão crer. Eles vão crer. É interessante porque a fé desse homem é a fé de muitos crentes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tem muita gente que acha ainda que pessoas que depois da morte podem voltar para visitar os seus parentes. Tem gente que imagina que as almas estão por aí, flutuando, e que nós podemos nos comunicar com elas em algum momento. Veja o que Abraão responde para ele. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O
que Abraão está dizendo é: não há o que se fazer. Existe um abismo. Ninguém sairá daqui para dar testemunho a você. Ninguém sairá daqui para poder ensinar alguma coisa para você. Você tem os profetas, você tem Moisés, ou seja, você tem a Bíblia, você tem a Escritura. Leia a Escritura, que eles, os seus 5 irmãos, leiam e se convertam. É o que eles têm. Ah, mas esse homem era tão petulante que ele faz um terceiro pedido. E agora no versículo 30 ele diz: não, pai Abraão. Como quem estivesse corrigindo Abraão. Ele está no inferno, mas ele quer ensinar teologia para Abraão na glória. O cara é petulante. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, aí eles vão se arrepender. Aí eles vão se arrepender. Se de repente aparecer uma alma ressurreta ou uma voz do além, aí eles vão dizer: isso é sério, agora eu vou crer. Qual a resposta de Abraão? Se eles não ouvem a Moisés, se eles não ouvem os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É interessante porque essa última fala se conecta com a realidade que o Evangelho de Lucas aponta. No final das contas, alguém verdadeiramente ressuscitaria dentre os mortos, não ressuscitaria? O Senhor Jesus. E ainda assim, muitos não creriam. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, muitos religiosos tentaram mentir a respeito do que havia acontecido. Não, o corpo foi roubado. Não, isso não faz sentido. Não, isso é invenção dos discípulos. Irmãos, Abraão está dizendo aquilo que eu e você precisamos ter claro no nosso coração. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, nós temos o Evangelho. Se alguém não crê pela pregação da palavra, não há o que possa ser feito para alguém crer. Não há o que possa ser feito. Verdadeiramente, irmãos, mesmo diante da ressurreição do Filho de Deus, muitos continuariam com seu coração endurecido pelo pecado e não creriam. Bom, mas aqui nesse ponto, eu preciso dizer a você algo para te ajudar a compreender essa parábola dentro de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso destino final ou a nossa vida depois da morte. Porque Jesus aqui nesse texto está falando especificamente sobre aquilo que acontece com ímpios e justos quando eles morrem. Jesus está falando sobre o estado da nossa alma. Jesus está falando a respeito de para onde nossa alma irá quando nós morrermos. Jesus aqui não está falando sobre o novo céu e a nova terra, sobre o último dia, sobre a ressurreição. Jesus também não está falando sobre a danação eterna, sobre o lago de fogo e enxofre, não. Jesus está primeiro nos mostrando esse estado intermediário da nossa alma. O que acontece imediatamente depois que nós morremos. Para onde nossa alma irá? Ele está nos mostrando exatamente o que acontece quando nós fechamos os nossos olhos. Algumas coisas ficam muito claras no que Jesus está dizendo. Primeiro, Jesus está deixando claro com essa parábola que nenhuma alma estará dormindo depois da morte. Quando nós morremos, a nossa alma não entra numa espécie de repouso eterno e fica dormindo até o dia de Cristo. Se fosse assim, uma passagem como essa não faria o menor sentido. Se fosse assim, a promessa que Jesus faz para aquele ladrão ao seu lado, pregado numa cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não faria sentido. Nossas almas não estarão inertes ou dormindo, esperando numa espécie de sono da alma até que Jesus volte. Não. Nossa alma estará na presença gloriosa de Jesus. Aquilo que a Bíblia chama de o seio de Abraão, ou de paraíso, ou de terceiro céu, ou de qualquer outra expressão maravilhosa que a Escritura usa. Além disso, esse texto também deixa claro para mim e para você que nenhuma alma vai transitar para uma espécie de purgatório, para alcançar uma perfeição. Nenhuma alma irá para outro lugar, para uma espécie de terceiro lugar, um lugar provisório, um lugar
de terminar o processo de lidar com os meus pecados. Nenhuma alma irá para o purgatório. Quando morremos, se morremos no Senhor, a nossa alma está com o Senhor. Se alguém morre sem estar no Senhor, a sua alma está em tormento eterno. Ou nós estamos com o Senhor, ou nós estaremos em tormento eterno. O seio de Abraão para os justos, o inferno e o tormento para os ímpios, como uma antecipação dessa realidade eterna. Porque um dia, no dia do juízo, no dia de Cristo, todos irão ressuscitar. Os que estiverem com o Senhor vão ter suas almas conectadas aos seus corpos novamente e ressuscitarão para a glória eterna. E haverá novos céus e uma nova eterna, corpo e alma com o Senhor para sempre. Mas antes que esse dia chegue, se nós experimentarmos a morte, estaremos com o Senhor. E os ímpios? No dia do juízo, os ímpios também ressuscitarão. Não para a bênção eterna, mas para o juízo eterno. A morte devolverá os seus mortos. Passarão pelo juízo, receberão condenação eterna. E como nos ensina Apocalipse capítulo 20, serão lançados no lago de fogo e enxofre. O que acontece depois da nossa morte já é um vislumbre daquilo que irá acontecer eternamente. Essa palavra, de um lado, nos exorta, porque o fogo do inferno é real. E se Jesus fala a respeito do céu, Jesus também fala a respeito do inferno. E se o céu do qual Jesus fala é verdadeiro, então o inferno que Jesus também fala é também verdadeiro. E este mundo deveria respeitar mais a realidade sobre o inferno, porque há tanta gente que brinca com o inferno, há tantas propagandas que zombam do inferno, há tanta gente que pensa que no inferno vai ser delicioso, vai ser gostoso, vai ser cheio de prazeres. Isso não é verdade. O inferno é um lugar de dor, de tormento e de condenação. Mas essa também é uma palavra de grande esperança e encorajamento, porque se o inferno é verdadeiro, os céus também o são. E a certeza que eu e você temos em Cristo Jesus, de que se fecharmos os nossos olhos neste mundo, estaremos imediatamente com o Senhor na glória, e para sempre o dia com eles nos novos céus e numa nova terra. Essa é a nossa esperança, é a nossa grande confiança. É por isso que a morte para nós crentes, para nós que estamos no Senhor, ainda que dolorosa, ainda que chorosa, ainda que cheio de lágrimas, a morte para nós é como um portão que se abre para a presença gloriosa e eterna do Senhor Jesus. É por isso que a Escritura pode dizer que é tão melhor estar com Cristo. E o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Filipos: eu não sei o que é melhor, se é ficar aqui e continuar servindo vocês, ou se eu vou e estarei com o Senhor. Porque essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Eu queria então terminar essa mensagem partilhando 3 lições importantes com você. Lições breves, objetivas, mas para você guardar no seu coração. A primeira delas, que eu queria te pedir para guardar e acolher no seu coração é: dinheiro, riquezas não servem para nos garantir entrada no reino dos céus. Somente a fé em Jesus pode nos salvar. Aquilo que os homens tanto valorizam não é aquilo que o Senhor valoriza. Nós amamos posses, amamos dinheiro, amamos prestígio, amamos aparência, amamos sucesso, amamos renome, fama, primeiros lugares, vitórias, conquistas, mérito. Aquilo que nós mais amamos não é aquilo que Deus ama.
Não é aquilo que Deus ama. Bens e riquezas que o Senhor nos concede existem para voltar o nosso coração em amor ao próximo e para a glória de Deus. Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá recursos, mas para que eu e você nos tornemos canal de bênção para outras pessoas. No exato momento em que nos ensimesmarmos, em que tomarmos nossas posses como os nossos ídolos, nós passamos a amar mais ao dinheiro do que a Deus. Segunda lição desse texto para mim e para você. O estado dos justos, da alma dos justos na glória, é de bem-aventurança e de alegria plena no Senhor. E o estado dos ímpios, por outro lado, é de condenação e de tormento. A confiança que o povo de Deus pode ter é que, de fato, a morte para nós não será terrível, mas a morte para nós será uma entrada no banquete eterno do reino de Deus em Cristo Jesus. Será vida, será gloriosa. Não precisamos temer a morte, nem nos angustiar diante dela, embora ela seja um grande vilão e um grande inimigo. Mesmo a morte está derrotada pelo Senhor Jesus. Mas o inferno, irmãos, é a realidade mais intragável, mais indigesta do pleno sofrimento e do juízo de Deus sobre pecadores. O inferno não é brincadeira. O inferno não é um mito. O inferno não é uma história para assustar crianças. O inferno é uma realidade. E aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, e aqueles que obstinadamente e decididamente se embrutecem no coração e rejeitam a palavra de Deus, experimentarão condenação eterna. Depois da morte, não há mais o que fazer. Não há mais o que ser feito. Hebreus 9, 27 nos lembra: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É só isso que acontece. Não existe repescagem, não existe segunda chance, não existe Deus se enganar e anotar errado numa lista. A condenação eterna é irrevogável. Terceiro e último lugar. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, como nos diz Romanos 10, 17. Nós temos as profecias, nós temos a lei, nós temos o evangelho, nós somos chamados a crer nessa palavra. Essa é a palavra que nós temos para crer. A incredulidade dos homens, a incredulidade de seres humanos não tem nada a ver com falta de testemunho. Tem a ver com a dureza do coração do homem. Homens não se rendem a Jesus, homens não se convertem a Jesus, homens não vivem para a glória do Senhor, não é porque eles não têm um grande testemunho, não é porque milagres não aconteçam, não é porque coisas miraculosas não aconteçam, é por causa da dureza do seu coração. Aquele rico do inferno dizia: mas se Lázaro aparecer lá, ressurreto, uau, eles vão crer na hora, fácil. Isso não é verdade. Muitos veem grandes coisas que Deus faz e ainda têm o seu coração endurecido. A salvação vem pela fé na palavra de Deus. Irmãos, isso nos faz pensar que o dia do arrependimento é hoje. O dia de consertarmos a nossa vida é hoje. Não é amanhã. Não é depois. Não é quando a morte chegar. Não é quando eu ficar mais velho eu penso nisso. Não é depois que eu passar da minha juventude, então eu penso se eu quero servir o Senhor Jesus mesmo. Não é depois que eu experimentar o mundo, aí talvez eu abandone o mundo para poder servir o Senhor Jesus. Não é quando alguma coisa surpreendente aconteceu, ou quando o anjo me visitar. O dia do arrependimento é hoje.
Se você está aqui essa noite, ouvindo essa mensagem, e você verdadeiramente ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, o dia de você fazer isso é hoje. É agora. O final desse culto pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. O final desse ano pode ser muito tarde. O dia do arrependimento é hoje. Se você tem alguém na sua família que não conhece o Senhor Jesus, e que você nunca pregou o evangelho para essa pessoa, o dia de você fazer isso é hoje. É hoje. Se você nunca falou de Jesus, é hoje. Hoje. Ainda dá tempo. Se o céu é uma realidade gloriosa, o inferno é uma verdade assustadora, mas real. Nós somos chamados a crer e confiarmos na esperança da glória, mas temos o nosso coração desafiado a chamar a todo homem ao arrependimento hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Vamos falar com o Senhor. Talvez você tenha ouvido essa mensagem essa noite e pense: meu Deus, eu preciso hoje tomar uma decisão por Cristo. Esse é o seu dia. Esse é exatamente o momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Ora a Ele. Talvez você tenha sido criado na igreja, no Evangelho. Talvez olhe para a sua própria vida e ainda se pergunte às vezes: será que de fato eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu quero dizer a você e te encorajar hoje, em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora. Ore por você. Ore para que o Senhor aumente a sua esperança da glória, para que Deus te dê confiança no porvir e na vida com o Senhor Jesus para todo sempre. Ora para que o Senhor te dê intrepidez para falar sobre céu e inferno, sobre salvação e condenação. Falar sobre Jesus. Com coragem, com urgência. Ora, Senhor, agora. Deus bendito, nós te louvamos. Cremos na tua palavra. E a tua palavra nos ensina que a condenação eterna é verdadeira. O inferno é a manifestação do juízo reto do Senhor sobre toda a impiedade dos homens. Mas a tua palavra também nos ensina sobre o céu, sobre o seio de Abraão, sobre um paraíso, sobre um estado de alegria e de glória eterna quando fecharmos os nossos olhos neste mundo. Ó Deus, bendito seja o Senhor que nos dá a salvação em Cristo Jesus. Aumenta-nos, ó Deus, a fé e a esperança na glória, para que possamos viver nesse mundo, ó Deus, cada vez mais desapegados às coisas que os homens tanto valorizam, mas que o Senhor não. Que possamos abraçar confiadamente a esperança da glória em Cristo Jesus. Mas, ó Deus, também nos faz lembrar sobre a realidade tão terrível que é a condenação, e impulsiona o nosso coração a pregarmos o Evangelho, a anunciarmos Jesus com certa urgência, com certa pressa, porque o dia do arrependimento é hoje. E se há, Deus, agora em nosso meio alguém que precisa tomar essa decisão nesse exato momento, eu rogo ao Senhor, Deus, visita pelo Teu Espírito Santo. Molda o nosso coração, converta-nos a Ti. O dia do arrependimento é sempre hoje. Nós te louvamos por isso, nós te bendizemos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.